brincadeira, Sabaia. Pegar uma bucha dessa aí. Ele rejeitou, né, o convite. E aí hoje ele acabou declinando aí o convite, falou que não vai aceitar. Porque na boa, Motinha, o Corinthians hoje, cara, é um navio à deriva, cara. É um navio à deriva. O Augusto, ele tá totalmente perdido. RG, a denúncia que foi feita, inclusive, pelo próprio Dinei, com relação à categoria de base, o Corinthians tá gastando, Motinha, com a categoria de base, inclusive ali, acho que dos 60... O Corinthians contratou 86 atletas desde o começo da gestão do Augusto para a categoria de base. E pasmem, Quintino, o sub-20 do Corinthians consome R$400 mil. Isso é louco. E R$400 mil, Quintino, entenda-se, tem jogador ali ganhando mais de 30 pau por mês. Tem jogador ganhando 35, 40 pau por mês. Inclusive tem ali os números, Quintino. Porém, eis aí o pulo do gato, Motinha. Pessoal, é aquele ditado, né? O último a sair apaga a luz, né? Situação do Corinthians, cada dia que passa, mais complicada, né? E seus torcedores reconhecem, né? O Corinthians hoje é uma central de notícia ruim, podemos dizer assim, né? O torcedor corintiano, às vezes, não quer entender, não quer enxergar a realidade, mas hoje o Corinthians é aquele clube à beira da falência, né? Muitos dizem, não, mas na hora que tiver à beira da falência, vende, né? Pessoal, será? Qual é a empresa que vai querer comprar um clube falido, um clube quebrado, né? Qual é a empresa que vai querer investir? E mesmo assim, se aparecer, você acha que realmente o Corinthians, porque é uma SAF, vai ter sucesso? A gente tem bastante exemplo aí no futebol brasileiro, né? Que nem sempre SAF é sinônimo de sucesso, né? Mas é uma notícia ruim atrás da outra, né? Você não consegue extrair nada positivo do Corinthians. E pode ter certeza, no meio do ano o Corinthians está no mercado fazendo várias contratações de peso, até porque a situação do clube, o Campeonato Brasileiro, não é uma das melhores, né? O torcedor achava que ia ganhar o Campeonato Brasileiro, mas não é bem assim. Vamos acompanhar o vídeo aí para você entender. Créditos do vídeo, Energia 97, link na descrição. Final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá. Pessoal, olha, tem dois Tem vários já. Tem hoje mais? Tem BO. Tem, mas hoje vamos falar o importante que é do Memphis, o Corinthians hoje é um chafariz de merda. É verdade, eu tava ouvindo aqui o tempo de jogo de manhã, né? Mais ou menos por volta de meio-dia, eu tava ouvindo, né? Começa às 11h30, mas era mais ou menos meio-dia, eu tava ouvindo, e fala aqui que o cara que entrou já pediu pra sair, não tá mais. É do marketing. Já vou falar aqui do marketing. Ele não era irmão do Juarez Soares? O próprio. Então, ou seja, ele entrou, ele afastou o cara que era o profissional da área e foi embora. Então mas falar já que esse vocês estão Edgar falando... Soares, a gente fala dele desde a inauguração do estádio aqui. Esse é antigo. O diretor de marketing, Edgar Soares, desligou por e-mail, mandou um e-mail pro presidente, falando que estava se desligando da diretoria de marketing, né? Principalmente porque ele estava pressionado porque ele tinha mandado o ex-diretor, né, que fazia parte da equipe, mandado embora, e aí tava sofrendo uma pressão dentro do próprio grupo ali de marketing, estavam puto com ele, com o presidente, estavam fazendo pressão. E aí ele foi embora, né, mano? Não tem nem um mês que ele foi nomeado. Lembrando que ele foi o redator do impeachment do Augusto. Que zona, né, cara? E o Augusto tinha chamado ele, lógico, né? Pela parte política, né, mano? E aí, do nada, o cara pegou e foi embora. Pediu as contas lá e tchau. Mandou por e-mail, né? E saiu fora. Eu não tenho exatamente o número, Motinha, mas... certeza que é mais de uma dúzia de pessoas que estavam ao lado do Augusto que já renunciaram ao cargo. O Dinei, inclusive, saiu também, no domingo de manhã também já falou que gosta muito do Augusto, mas não confia em quem tá ao lado dele. Exatamente. Inclusive, o próprio Savoia, ele participou com a gente aí no domingo. E ele falou que ele foi convidado para participar aí da TV Corinthians. Ele ia conduzir esse projeto TV Corinthians. Né? Eu falei para ele, chamaram o Ale Jimenez. Falei, você tá de brincadeira, Savoia. Pegar uma bucha dessa aí. Ele rejeitou, né, o convite. E aí hoje ele acabou declinando aí o convite, falou que não vai aceitar. Porque na boa, Motinha, o Corinthians hoje, cara, é um navio à deriva, cara. É um navio à deriva. O Augusto, ele tá totalmente perdido. RG, a denúncia que foi feita, inclusive, pelo próprio Dinei, com relação à categoria de base, o Corinthians tá gastando, Motinha, com a categoria de base, inclusive ali, acho que dos 60... O Corinthians contratou 86 atletas desde o começo da gestão do Augusto para a categoria de base. E pasmem, Quintino, o sub-20 do Corinthians consome R$400 mil. Isso é louco. E R$400 mil, Quintino, entenda-se, tem jogador ali ganhando mais de 30 pau por mês. Tem jogador ganhando 35, 40 pau por mês. Inclusive tem ali os números, Quintino. Porém, eis aí o pulo do gato, Montinha. Tá declarado que ganha isso.
Quantos jogadores, até inclusive, RG, no profissional, porque ali dentro do contrato de vários jogadores tem intermediários. Sim. Ou seja, que recebem junto. Então, nesse caso, Quintino, e vou te falar com relação jogador, às vezes. a atletas profissionais. Se no profissional acontece muitas vezes do jogador ganhar um X e o cara ganha de fato meio X, porque o outro meio X que ele ganha é repartido entre partes ali dentro, RG. Imagina, por exemplo, que não deve acontecer na base. Então, esse negócio de intermediário em contrato de jogador de base... Ridículo, mano. É um negócio, Lelê, que é absurdo. Porque a base, RG, muitas vezes ela voa abaixo do radar, irmão. A gente tá falando muitas vezes aqui do time de cima. A maioria das vezes, mano. Não, a maioria das vezes não, sempre, Quintino. Porque a gente tá falando aqui muitas vezes de atleta, o fulano veio ganhando tanto, o cicrano tá ganhando tanto. E a gente tá falando do time de cima. A base, se o cara não acompanhar ali diariamente, RG, a gente costuma falar de base categoria de Copa São Paulo. Olha, tem um fenômeno lá, o Estevão, um Hendrick, e com tanto problema, você acha que os caras estão preocupados com você vai começar a saber de moleque categoria de base quando esse moleque é incorporado ao elenco profissional. Que é mais explorado. Perfeito. Sabe? Inclusive, então imagina o que não Corinthians acontece lançou uma nota ontem, né? Não sei se vocês falaram aqui, eu não estava aqui no programa. O Corinthians investigou as irregularidades na base, disse que escutou todo mundo, que fez uma investigação e que não há fundamento nas denúncias divulgadas, né? Que foi investigado, que foi perguntado, que todo mundo foi... Mas esse é um ponto bom pro Augusto esclarecer. Por que o Corinthians contratou 86 moleques aí desde o começo da 87, gestão? chegou mais um hoje, tá? Chegou mais um hoje. Então. Não há denúncias, não há Mota, fundamento. mas é o seguinte, não há fundamento, mas assim, em qual momento eles explicaram quais foram as denúncias, o que eles investigaram, quem ele perguntou? Como não encontrar... Porque tá muito esmo, né? Alguém acredita que o Augusto, a diretoria do Augusto, que hoje representa, que emite essa nota, vai falar que tem irregularidade na gestão do cara que é braço direito dele, que é o Claudinei da base? Lógico. O interessante, pessoal, que Augusto Melo, né, no início, né, quando ele chegou, ele disse que ia deixar o Corinthians limpo, ia deixar o Corinthians como o Flamengo, né? E o cara vem, faz as coisas tudo errado, né? O torcedor depositou aquela expectativa, aquela esperança, e hoje o cara transforma o clube no que está transformando. Cresceu a dívida em 1 bilhão. Simplesmente isso aí. Acho que não vai falar, né? Então, assim, inclusive ficou mal explicado aí, não sei se vocês acompanharam, mas o Dinei, quando ele... Primeiro que assim, o Dinei é meu amigo, adoro o Dinei e tudo mais, só que eu acho que para você exercer cargos no clube, seja onde for, você tem que ter... certa eficiência, né? Talvez uma formação ali pra isso. Como, por exemplo, a base do Palmeiras... por exemplo. Também, principalmente, né? Principalmente. Mas assim, hoje a gente olha para a base do nosso maior rival, que é o Palmeiras. A base do Palmeiras já foi muito criticada anos atrás. Lembram que não revelava ninguém, que isso, que aquilo, não sei o quê. Depois que eles reformularam e colocaram um cara, realmente um profissional ali à frente... João Paulo. O João, mudou completamente. Olha o que virou a base do Palmeiras Disparada, a melhor do Brasil. Disparada. E a base do Corinthians, gente, é uma vergonha. É uma vergonha. Piores, as né? coisas que acontecem, o jeito que... Assim, ó, isso aí que o Mano tá falando dos intermediários. Eu vi no meu timão... Desculpa, rapidinho. Deixa eu só fazer um insert aqui. Eu acho que vai muito além de você colocar um bom profissional na base. Vai muito além. É a estrutura, né? Porque assim, você pode ter um grande profissional na base, mas se ele toda hora tiver que atender os apelos de quem vem de cima, pode ser o melhor do mundo. Não vai funcionar. Só que o Palmeiras se profissionalizou. Porque aí tem essa é a diferença. Tem interferência política. Como você tem a Leila, como tinha o Paulo Nobre e tem a Leila, que são pessoas de uma visão totalmente distinta... Não são políticos. Não são políticos. Sim, são empresários. É diferente. Mas pra falar a verdade, Lelê... Mas é a profissionalização, né? Então, mas a profissionalização no Palmeiras, ela só ocorreu porque o Paulo Nobre, que era o cara que tinha o dinheiro... Uma hora lá ele fechou a porta e pegou e falou, eu que mando nessa porra porque o dinheiro é meu. E fez todo mundo ali calar a boca. Mas o Palmeiras também era um deus dará, velho. Era. O Palmeiras mas é isso que eu tô falando. O Palmeiras era o patinho feio da base. Era muito criticada. Depois mudou. Lá pra treinar. Não, mas o cara tá querendo dizer é o seguinte, a Fundação Casa já revelou mais. É isso que ela tá querendo dizer. Legal é o mini Bambi lá, o Bambi de Soleil. Fala, Lê. Não, e essa questão que você levantou aí dos intermediários, eu vi uma matéria do meu timão, que de 60 e poucos contratos que eles conseguiram analisar ali, 34 tinham intermediários.
Na base, não faz sentido você ter intermediário para jogador de base que deveria ser seu. Na formação. É absurdo as coisas que acontecem. Lelê, não faz sentido pra gente que gosta do clube. Porque uma coisa, Motinha, é viver de Corinthians. Outra coisa é viver do Corinthians. E tem muita gente que vive da segunda parte, você entendeu? E deve ser um rio de dinheiro, né? Ah, amigo. Inclusive a situação do Corinthians no momento, o cara até publicou aqui, eu achei engraçado. Sem diretor de marketing, sem diretor financeiro, sem diretor de relações institucionais, sem CEO, sem responsável pela TV Corinthians. Traduziu bem o Maurício quando disse que é um navio à deriva. Esse tipo de coisa, Motinha, esse tipo de coisa acabaria se você profissionalizasse, colocasse e delegasse poderes para pessoas competentes. Mas, infelizmente, em clube de futebol, a gente viu aí. Quando houve o convite para o Edgar Soares, que foi o relator do processo de impeachment do Augusto, não foi porque o Augusto gosta do Edgar Soares. Isso era uma manobra política para tentar angariar votos, para se proteger numa possível votação de impeachment, RG. Ele colocando um cara lá, te dei um cargo aqui, você me ajuda ali. E é fato. Clube de futebol, Motinha, esses caras, eles não ligam pro bem do clube. Eles ligam pelas próprias chapas e interesses pessoais. Então, e aí tanto mano, agora... só pra finalizar, Motinha, que você vê assim, um monte de gente tá pulando do barco agora. Né? Só que agora, né? Agora que já tá a bomba pra explodir, que inclusive tá chegando aí já o final, em conclusão, o inquérito da polícia, tem um impeachment batendo na porta, agora é fácil todo mundo pular do barco, gente. O grande final. Por isso que eu respeito mais o Rosala, que foi um cara que lá no início, quando viu que realmente não dava pra trabalhar, que tinha coisas erradas, em vez dele ficar ali na mamata, ele saiu. Só que sair agora e alegar problemas, e fazer denúncias agora, aí também é difícil, né? E no campo, né? Mais uma notícia triste aí, o Memphis Depay, né, tem uma lesão ligamentar constatada, né? Ele sofreu uma torção no tornozelo durante o treino, né? Na segunda-feira. Aí saiu de lá, foram analisar, foram fazer os exames, né? E aí a lesão ligamentar, não sabemos quando volta, né? Porque estavam falando que a torção não era tudo isso, que podia voltar contra o Santos, mas eu acho que... O Torres, estavam falando. Né? E aí eu acho que não vai dar pra voltar contra o Santos, né? Muito tempo, né? Lesão ligamentar aí... Não, ligamento... Volta depois. Mas tem o Yuri Alberto, viu, Kiki? Tem o Yuri Alberto. Faz gol contra o Santos, mais com o Yuri. Como faz gol contra o Santos esses meninos, hein, rapaz? Santos e Inter. Mas, nossa senhora, pra além do ex, velho, tem o Ibrahim Romero, mano. O Romero tem ódio do Santos. O ouvinte mandou calça molhada, rapaz. Calça jeans molhada. Mas o Romero, velho. O Romero contra o Santos, Domênico Gato. O Yuri vai ver na segunda. Domênico, você vai ver na segunda-feira. O Romero, ele odeia o Santos. Inclusive, desde aquele episódio no Pacaembu, que teve aquele negócio do David Braz. Lembra que o Romero e o David Braz ali quase se engal... Nação flamenguista, né? O último a sair apaga a luz, né? Pois é, a situação do Corinthians, cada dia que passa, mais preocupante, né? Mas, pessoal, eu sou bem realista, né? Eu não tô surpreso, né? Nos primeiros meses de administração aí de Augusto Melo, você já se percebeu que ia ser um desastre. Você já viu que ia ser um Deus nos acuda, né? Por que eu tô dizendo isso? Porque eu acho que todo corintiano apoiou, né, Augusto Melo, né? Por quê? Porque os que lá estavam, né, afundou o Corinthians, né? Deixou o Corinthians devendo ali 2 bilhões, né? Administrações péssimas, né? Não pagava ninguém, era motivo de zoação. E os corintianos queriam renovação, né? E o cara nas seus debates, né? Ele deixava bem claro, né? Queria seguir o modelo Flamengo, né? Queria transformar o Corinthians, né? Fazer uma reformulação, pagar contas, pagar dívidas. Ia transformar o Corinthians numa potência, né? O corintiano comprou a ideia, né? E quem não é corintiano ficou imaginando que realmente ele ia fazer isso. Primeira semana que o cara assume o Corinthians, a primeira coisa que ele disse, queria contratar Gabigol. Pronto. Ali já se percebeu que não era aquilo que ele estava dizendo, né? Que ia reconstruir o Corinthians, né? Por exemplo, Bandeira de Melo, quando chegou no Flamengo, que foi reconstruir o Flamengo, ele fez uma coletiva e disse para a torcida: a partir de agora o dinheiro acabou e vamos reconstruir. Nada de contratações absurdas. Vamos passar dificuldades, vamos ficar ali
em situações que o torcedor não quer, mas é necessário. Ponto. E realmente o Flamengo ficou nessa situação por muito tempo. O presidente do Corinthians abre uma coletiva para anunciar um patrocínio gigantesco e diz que quer Gabigol. Patrocínio é investigado por fraude, irregularidade nos contratos, empresa fantasma. Ali já começou a dizer como é que ia ser o Corinthians. Contratou 11 jogadores na primeira janela. Como é que um cara que chega para uma reformulação contrata 11, 12 jogadores? Não achando pouco o time ali beirando a zona de rebaixamento. Segunda janela ele vai lá e faz mais várias contratações, né? Contratações essa que tem Memphis Depay, que até hoje ninguém sabe como é o contrato de Memphis Depay, né? Ganhando ali cerca de 3, 4 milhões. Cada gol que faz, cada assistência é 1 milhão, é 2 milhões. Isso aí tá deixando o torcedor corintiano preocupado. Mas é como eu disse, né? Não é de surpreender. A tendência é o impeachment, né? A tendência. E o torcedor corintiano, cada dia que passa, fica preocupado, né? Quem vai assumir o Corinthians? Quem vai tirar o Corinthians desse fundo do poço, né? Podemos dizer que o Corinthians hoje está no fundo do poço. Mas vamos aguardar, né? Vamos ver até onde vai dar, né? Eu só digo uma coisa, não vá ficar pensando que o torcedor é assim, né? O torcedor, como era o torcedor do Flamengo, né? O torcedor do Flamengo queria que o Flamengo fizesse contratações de peso, não importava se estava pagando, se não estava pagando, mas sabendo que ele estava prejudicando o time. O torcedor do Corinthians é do mesmo jeito. Quer saber quem está pagando, né? Ele quer as contratações, quer que o Corinthians contrate, mas no fundo é como o ex-presidente, né, do Willian, André Chances, né, dizia, né, um dia a conta chega. Aí, pessoal, a conta chegou, o Corinthians à beira da falência, pode quebrar, o presidente pode sofrer impeachment, muitas irregularidades e a situação, cada dia que passa, mais preocupante. É uma verdade, né? Para aqueles que diziam que queria seguir o caminho do Flamengo, seguiu outro caminho, né? Outro caminho, né? Se o futebol brasileiro fosse um futebol brasileiro, tivesse uma confederação que fosse séria, eu garanto que muitos clubes desse aí talvez tivessem organizado, né? Por exemplo, no mínimo fair play financeiro. Você tá devendo, não pode contratar. Tá atrasado, não pode contratar mais. Aqui tudo pode, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.